Olá, meu nome é Jean Almeida, sou estudante do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Estarei aqui realizando a apresentação de um artigo científico, atividade esta referente às exigências da disciplina de Microbiologia Agrícola, ministrada pelo professor Milton Luiz da Paz Lima. O artigo trata da ocorrência e diversidade de fungos associados a insetos em solos naturais da China. Aqui a gente tem a primeira página do artigo, que traz informações como título, autores, revista, página e ano de publicação. Primeiramente, se fala da importância do solo, pois esse é considerado um excelente habitat para insetos, fungos e outros micro-organismos. Fungos patogênicos do gênero Beauveria, Conidiobolus, Metarrhizium e Bacillomyces são comumente encontrados no solo. No presente estudo, é relatada a ocorrência e diversidade de espécies de insetos associados a fungos em solos recolhidos principalmente de ambientes florestais e montanhosos da China. O trabalho se baseia na busca, caracterização e estudo sobre os vários gêneros que podem ser encontrados e a sua patogenicidade em relação aos insetos, levando também em consideração a relação dos fungos patogênicos com os fungos oportunistas e colonizadores secundários. Para detectar fungos patogênicos de insetos no solo, foram utilizados vários meios seletivos, o que aproxima a densidade de propágulos dos fungos no solo. No entanto, estes meios seletivos eles foram desenvolvidos apenas para algumas espécies conhecidas, se tornando falho. O método Isca-Galleria foi introduzido pela primeira vez por Zimmermann em 1986 como método sensível para a detecção de um amplo espectro de fungos patogênicos de insetos em amostras de solo. Portanto, conclui-se que o método Isca-Galleria se faz mais eficiente que o método do meio seletivo, quando se diz respeito a este assunto. O teste preliminar de patogenicidade provou que isolados do gênero Aspergillus, Absidia, Fusarium e Mucor poderia matar as larvas de Galeria melonella, a popular traça da cera. Na verdade, notou-se que os patógenos não virulentos exercem um papel significativo na dinâmica inseto-patógeno. Por isso, além dos fungos patogênicos de inseto, optaram também em incluir fungos oportunistas e colonizadores secundários nos estudos. Os objetivos desse estudo são a coleta, a busca e a avaliação dos parâmetros de patogenicidade dos fungos sobre os insetos. Os materiais e métodos foram divididos em 4 passos. A primeira etapa é o recolhimento de amostras de solos, sendo elas coletadas em diferentes partes da China do ano de 2003 a 2005. As amostras foram tiradas por uma broca cilíndrica a uma profundidade de 20 cm e logo após foram armazenadas em sacos plásticos a uma temperatura de 4 graus centígrados. Os sítios de amostragem foram agrupados em 6 regiões, isso de acordo com a zona climática que pertenciam. A segunda etapa foi o isolamento e identificação dos fungos, onde estes foram isolados a partir de amostras de solo usando o método Isca-Galleria. Para o isolamento, as amostras foram colocadas em tubos de 50 centímetros, centrifugados e autoclavados, sendo neles colocadas larvas jovens da traça da cera, criadas em condições laboratoriais. As amostras foram mantidas em temperatura de 20 a 25 graus Celsius durante 2 semanas. Elas foram movimentadas durante os 4 primeiros dias e a avaliação foi feita do 7º ao 14º dia após a inoculação. Os fungos foram identificados com base principalmente nas características morfológicas das estruturas reprodutivas, com o auxílio de várias chaves taxonômicas. Quanto ao teste de patogenicidade, foi utilizado os postulados de Cook, onde os isolados com nenhum conhecimento sobre a sua patogenicidade, sobre as larvas de Galeria melonella, foram bioensaiados em placas de Petri, sobre meios de cultura. A análise dos dados, ou seja, a classificação da riqueza de espécies, foi feita por meio de análises estatísticas, sendo essas realizadas por programas de computador. Aqui a gente tem uma tabela que traz a divisão das regiões de amostragem e algumas características destas, tais como altitude, zona climática e localização geográfica. Os locais de amostragem foram divididos em 6 regiões: Nordeste da China, Norte da China, Ocidente da China, Centro-Sul da China, Ilha de Hainan e Himalaia. Aqui a gente tem uma tabela que mostra a distribuição e a frequência de fungos associados a insetos nos solos das diferentes regiões de estudo. Na primeira coluna, a gente tem a classificação desses fungos, sendo estes agrupados como fungos patogênicos de insetos, patógenos oportunistas e colonizadores secundários. Na segunda coluna, a gente tem as diferentes espécies encontradas, referentes a cada uma dessas divisões. Na coluna central, se tem as frequências de ocorrência das espécies, divididas de acordo com as 6 regiões de amostragem.
E na última coluna, a gente tem informações a respeito das espécies encontradas, além de considerações de estudos já realizados por outros autores. Continuando com o resultado de discussão, a gente tem um gráfico que exibe a separação da comunidade fúngica da região centro-sul da China, ou seja, tem-se o destaque dessa região em relação às demais, que se encontraram concentradas medianamente. Os parâmetros PC1 e PC2 levam em consideração a riqueza de espécies, a altitude do local de coleta da amostra, a uniformidade das espécies e a sua patogenicidade aos insetos. Nessa tabela, a gente tem os resultados do teste de patogenicidade. Estando na primeira coluna as espécies de fungos, na segunda coluna se tem o número de isolados, na terceira o nível de mortalidade e na última coluna está o percentual de isolados patogênicos. Como visto, destaque-se dessa tabela algumas espécies de Fusarium e a espécie Geomyces panorum, ambas atingindo 93% de mortalidade, estando a diferença na porcentagem de isolados patogênicos, visto que alguns isolados podem não ser patogênicos aos insetos, onde Geomyces panorum teve só 33% e os Fusariums atingiram cerca de 80%. Por fim, conclui-se que este trabalho é pioneiro na China, sendo a primeira investigação detalhada de fungos patogênicos de insetos no solo do país. A espécie de fungos Bellveria bassiana e Metarhiza nosophyllae tiveram largas distribuições e altas ocorrências, sendo essa primeira espécie mais frequente em regiões mais frias e a segunda em regiões mais quentes. Portanto, este estudo corresponde bem com investigações anteriores de outros autores. No entanto, a espécie Pachyliomyces farinosus, que foi a espécie mais frequente neste levantamento, se encontrou presente em diferentes regiões, só que em frequência maior em solos do centro-sul da China, ou seja, em regiões de clima mais tropical, de temperatura mais elevadas, contradizendo com o trabalho de Vanini, desenvolvido em 1989, na Finlândia, que mostrava que as espécies se destacavam em regiões mais ao norte, regiões de clima mais frio. Os fungos oportunistas foram vistos como aqueles que causam infecções através de ferimentos de insetos enfraquecidos, ou seja, são aproveitadores. As infecções dos fungos sobre os insetos podem ser afetadas por diversos fatores, entre eles a dosagem da inoculação fúngica, a qualidade dos propágulos, a preferência hospedeira e bem como as condições ambientais, como umidade e temperatura, e por último, mas não menos importante, a altitude. O estudo também mostrou que Bellveria bassiana preferiu habitats naturais e que Metarhiza nosophyllae preferiu habitats cultivados, de regiões agrícolas. Além disso, conclui-se que o patógeno oportunista, ou mesmo o colonizador secundário, pode desempenhar um papel muito significativo na mediação às interações inseto-patógeno. Para concluir, é ressaltada a falta de estudos detalhados e ainda a carência de uma boa documentação destes trabalhos quando realizados. Aqui a gente tem a literatura do artigo. Muito obrigado pela atenção e é isso.